que até a questão da nomenclatura, né? Então, os iluministas, aqueles que vão trazer a luz, né? Então, não tinha luz no mundo até então, né? Assim, ninguém pensava, ninguém raciocinava, era todo mundo um monte de burro, né? Desculpa que mas é mais ou menos isso. E aí, por isso que eram as trevas, é tudo obscurantista, tudo está no escuro, daí aí eles vão trazer a luz. Eles querem ser a luz do mundo, né? A gente já tem que começar a pensar nisso. E uma coisa interessante é que também na Revolução Francesa que foram feitas as enciclopédias no sentido de querer reescrever a história. E aí a gente aprende a história que eles começaram a contar lá, né? E para isso, professor, eles precisam abafar muitas coisas mesmo, né? Eles precisam deixar muitas coisas nas trevas para não aparecer, né? E recriar a história aí. E uma das coisas mais fortes, né, que a Vivi até falou no começo do programa, é essa questão de como que a igreja seria contra a ciência, né? Como se tivesse uma incoerência entre você acreditar uma incompatibilidade, né? Eu não posso aceitar a ciência se eu abraço a fé. Não é? E nós vemos na história toda da igreja quantas descobertas científicas foram feitas por padres, por monges, por pessoas da igreja, não é, professor? Sim, é um outro preconceito. Na verdade, né, se a gente for pensar, né, onde começam esses problemas eles começam no âmbito da filosofia, né, como tudo. Né? Se você quer ver qualquer crise que existe na sociedade, onde esses problemas começam? Na filosofia, no pensamento. É como na nossa vida. Se nós cometemos um pecado, um erro, onde isso começa? No pensamento. Antes nós pensamos no erro e depois nós executamos. E na vida, no tecido social, é a mesma coisa. Se há uma corrupção do pensamento, todo o mais se corrompe. Né? O que Jesus fala no Evangelho, né? Que pela árvore vocês vão conhecer os frutos, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Então, quer dizer, se é fruto bom, a árvore é boa. Se é um fruto mau, a árvore é má. Então, dentro dessa própria lógica, a gente pode entender e enxergar a história numa perspectiva diferente. E aí a gente vai ver que, na realidade, essa coisa de criar narrativas, né, como a Isabela bem colocou, ela começa no protestantismo. O protestantismo precisou criar uma narrativa para legitimar aquilo que eles defendiam. O Lutero, ele cortou 7 livros da Sagrada Escritura, e quem é que definiu isso? Ele mesmo. Ele não concordava com a doutrina do purgatório. Então, se na Sagrada Escritura tem o livro de Macabeus, que fala do sacrifício oferecido pelos mortos, do sufrágio pelos mortos, e eu não acredito nessa doutrina, eu corto o livro bíblico, simples assim. Né? Eu elimino o livro bíblico, que não me convém. Se a segunda carta de São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, e o luteranismo, né, a doutrina de Lutero, diz que a justificação vem somente pela fé e não pelas obras, então eu deixo isso em segundo plano, né? Ou até as adulterações de tradução, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele cometeu adulterações, que isso aí é documentado fartamente, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas isso qualquer um que vá buscar, ele mesmo fez isso, né? Ele adulterou mesmo alguns termos bíblicos, para favorecer uma adaptada. O Lutero, ele entendia que a Bíblia, sendo palavra viva de Deus, sendo algo vivo, você pode torturar o que é vivo para que ele diga o que você quer que ele diga, né? É o que ele fez com a Sagrada Escritura, né? Então, ele espremeu ali, manipulou a Sagrada Escritura e, curiosamente, ao mesmo tempo, ele acusava o papado de fazer isso, né? Então, isso é interessante. Então, essa construção de narrativas, ela vem já do protestantismo. Ela se alarga no iluminismo. Ela piora na filosofia do século XIX, que aí é a filosofia ateia. Os iluministas, eles são deístas, né? São filósofos que admitem a existência de um ser supremo, um ser superior, mas não a revelação. Eles dizem, nós podemos conhecer Deus racionalmente, chegar à conclusão de que Deus existe racionalmente, mas nós não podemos chegar a uma conclusão tão detalhada como a Bíblia, por exemplo. Então, eles recusam a revelação. E aí, quando você chega no século XIX, recusa-se não só a revelação, mas o próprio Deus, né? O Papa Pio XII, ele tem uma locução interessantíssima, que é a locução do Papa Pio XII aos membros da Ação Católica em 1952, em que o Papa Pio XII vai falar dos nãos da história, né? No meu ponto de vista, muito modestamente aqui, né, eu acredito que esse é o melhor resumo, o mais completo, é um raio-x dos problemas filosóficos
e das narrativas históricas, inclusive, né, das quais nós somos reféns, às vezes, nos dias de hoje. O Papa Pio XII ele vai dizer assim, que cada fase da história foi um não dado a Deus, né? Então, de maneira resumida, o que ele diz? Que, primeiro, foi dado um não à igreja, sim a Deus e não à igreja. O que é o sim a Deus e não à igreja? A reforma protestante, ou a revolução protestante, que é o termo mais correto, né? Não é tanto uma reforma, mas é uma revolução, né? Uma refundação. Então é interessante que Pio XII ele vai dizer, lá no século XVI se diz sim a Deus. Nós admitimos que Deus existe, que Deus nos fala, que Deus nos deixou a sua palavra, mas nós não queremos a autoridade da igreja. Nós não queremos uma autoridade que nos ensine, né, que nos diga o que fazer. Sim a Deus, não à igreja. Qual foi a consequência disso? O iluminismo do século XVIII. Né? Aí você já diz, né, um não também à igreja. Você quer Deus, mas não quer a revelação. Né? Você já nega a revelação. Então, é o deísmo do século XVIII. Depois, no século XIX, vem, como diz o Pio XII, né, o grito ímpio. Deus está morto, né, que foi maximizado pela obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Né? O Nietzsche vai dizer Deus está morto. Né? Então, quer dizer, é o grito não só de Nietzsche, mas dos outros pensadores do século XIX que concordam com ele. Então, esse ateísmo filosófico, ele entra em cena. E aí, depois, o Pio XII, ele vai dizer, e desgraçadamente, nos nossos tempos, o homem diz não ao próprio homem, que é o século XX, quando vem o quê? As duas grandes guerras mundiais e depois a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial com 13 milhões de mortos, nem a Guerra dos 100 anos, né? Na França, né? A gente ensina história na escola, né? Às vezes os alunos me perguntam, né? Falam assim, a Guerra dos 100 anos deve ter matado muito mais que as duas guerras mundiais. Eu falei, não chegou nem perto, né? O número de mortos da Guerra dos 100 anos, que durou na realidade 116 anos, ele foi menor que o número de mortos na Primeira Guerra, 13 milhões. Segunda Guerra Mundial, 66 milhões. Depois a Guerra Fria, né, as vítimas aí do comunismo pelo mundo, mais de 120 milhões de mortos. Né? Não existe uma contabilização muito exata. Né? Alguns autores falam em 120, outros falam em 122, outros em 126. Então, quer dizer, é horror atrás de horror. É um homem que diz não ao próprio homem. Então, ao negar a igreja, tudo vai se perdendo. Né? Santo Agostinho, ele dizia, né? Eu só acredito na Sagrada Escritura porque a igreja me obriga a crer. Então, nós temos que ter isso em mente, que antes da palavra escrita vem a tradição. Né? O primeiro escrito do Novo Testamento foi a Carta de São Paulo aos Coríntios, escrito mais ou menos ali pelo ano 60, ano 58. E antes disso, o que existia? Existia a tradição. Né? Então, aí vem um primeiro grande erro do protestantismo, que é a supervalorização da Escritura em detrimento da tradição. Né? Para o católico, a tradição vem em primeiro lugar, porque a tradição existe antes, e é a tradição que forma as escrituras, e não o contrário.